Eu agradeço muito de poder estar aqui e, como nos ensinou Dom Paulo, a gente tem que falar 3 pontos. Dom Paulo sempre dizia 3 pontos, 3 coisas. Primeiro, eu queria lembrar da pessoa de Dom Paulo. Eu convivi muito com Dom Paulo. Eu fui estudante de teologia durante o pastoreio de Dom Paulo e fui ordenado padre por ordem e autorização de Dom Paulo. E quem me ordenou padre há 35 anos foi Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, bispo auxiliar de Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo cardeal de São Paulo. Dom Paulo foi quem me designou vigário episcopal para o povo da rua, e depois eu fui mantido nesta mesma posição por Dom Cláudio Umes e por Dom Odilo Pedro Scherer, atual arcebispo, cardeal arcebispo de São Paulo. Então faz muito tempo que eu estou como vigário episcopal para a população de rua e desde o início nomeado por Dom Paulo. Viver com Dom Paulo, conviver com Dom Paulo era bom demais, e conflitivo, e tenso, angustiante, mas ao mesmo tempo cheio de confiança, porque Dom Paulo dizia sempre para nós: coragem, coragem, não desista, não desanime. Eu convivi com Dom Paulo no enterro do Santo Dias da Silva, quando foi assassinado pela ditadura militar, no ato interreligioso na Catedral da Sé por Vladimir Herzog, na recepção das cinzas do Frei Tito de Alencar, na recepção dos despojos de Alexandre Vanucci. Foram tantos os momentos que, junto com Dom Paulo, nós tivemos que enfrentar a Catedral de São Paulo cercada pelo exército, as ameaças que Dom Paulo recebia, quando do assassinato do Joilson de Jesus, aqui no Largo de São Francisco, diante da faculdade, dia 9, foi aniversário do assassinato do menino de rua Joilson de Jesus, em 1983. Você sabe, senhora secretária, que daqui a 3 dias é o aniversário de morte de Dom Paulo, que morreu no dia 14 de dezembro. Dom Paulo está sepultado na cripta da Catedral de São Paulo. É o cardeal dos direitos humanos, é o cardeal do povo da rua, é o cardeal da pastoral operária, é o cardeal de todos os pobres, da pastoral do menor, que ele criou quando do episódio de Camanducaia, quando uma grande quantidade de meninos e meninas de rua foram abandonados na cidade de Camanducaia. Ficou famosa, os que preservam a memória devem lembrar da Operação Camanducaia, e foi aí que Dom Paulo criou a pastoral do menor, criou a pastoral da criança, com a insigne e santa figura da doutora Zilda Arnes. E eu lembro o dia que Dom Paulo me chamou na sacristia, na catedral, e junto com o Luciano, falou para mim: aqui a doutora Zilda, você vai levá-la nas favelas. Eu lembro que era maio, era dia das mães, e eu fui para a favela do Sinhá, aonde eu convivia com o povo da favela, junto com a doutora Zilda. Lá nós recebemos a visita do cardeal Martini, de Milão, junto com Dom Paulo. Dom Paulo é uma figura esplendorosa, que não pode ser esquecido nessa cidade. Sabe, secretária, quando ele era bispo auxiliar de São Paulo, em Santana, ele foi no presídio, na Avenida Tiradentes, para visitar os presos políticos e os frades que estavam lá presos. E aí o general falou: quem é você? Eu falei: eu sou Dom Paulo, bispo auxiliar. E o general falou: bispo auxiliar aqui não entra, pode se mandar. Aqui o arcebispo, e olhe lá. Passado um tempo, Dom Paulo foi lá outra vez, e o general falou: eu já não te falei que bispo auxiliar não entra aqui? Dom Paulo pegou um papel e disse: acabo de ser nomeado arcebispo de São Paulo. E aí não teve jeito, ele teve que entrar. Muitos dos que hoje são pífios na defesa dos direitos humanos foram salvos por Dom Paulo da prisão. Muita gente deve a vida a Dom Paulo Evaristo, que teve que enfrentar a ditadura militar,
teve que enfrentar os ditadores de plantão, os generais ditadores, e Dom Paulo ligava para o Golbery do Couto e Silva e para tantos outros em Brasília para cobrar a vida dos desaparecidos. Os desaparecidos da Argentina devem muito a Dom Paulo, porque Dom Paulo, com o reverendo James White e outros tantos, estava junto nessa Operação Clamor, levando ao Santo Padre o Papa as reivindicações da América Latina e de tantos desaparecidos. Sabem que quando Dom Pedro Casaldáliga foi ameaçado de ser expulso do Brasil, Dom Paulo acionou o Papa Paulo VI, Santo Papa Paulo VI, que avisou a ditadura militar do Brasil: tocar em Dom Pedro é tocar em mim. E a ditadura deu um breque na expulsão de Dom Pedro Casaldáliga. O Dom Paulo, essa figura, era um pai para nós. Eu lembro de uma pessoa que dizia assim: vocês aprontam tudo isso porque vocês estão cobertos pelo manto do cardeal. E o cardeal Dom Paulo Evaristo, da periferia, que vendeu o Palácio Pio XII para comprar os centros comunitários na periferia da cidade. Dom Paulo, que estava junto dos pobres, dos fracos, dos pequenos. Dom Paulo, que teve que enfrentar ameaças, ofensas, calúnias, difamação, que teve que enfrentar dura perseguição, atentados. Eu convivi com Dom Paulo quando a Arquidiocese de São Paulo foi esquartejada e foi dividida. Então, Dom Paulo é uma grande figura, um grande defensor de direitos humanos, que para ele não tinha religião, não tinha nenhuma questão para ele. A grande questão era o ser humano, a vida humana, a pessoa humana, independente de qualquer outra questão. O Fábio Conder Comparato, que é uma das figuras mais insígnes desta república, chamado por Dom Paulo para fazer parte da Comissão de Justiça e Paz, disse: mas eu nem católico não sou. E Dom Paulo disse: mas é humano, defende a vida humana, é isso que nos interessa. Então esse é um primeiro momento que eu queria falar de Dom Paulo. Queria dizer que eu estou falando de boné, não por desrespeito, nem por insolência, é porque esse meu boné é uma homenagem aos zapatistas e à luta do povo palestino. O segundo ponto que eu queria lembrar é agradecer a todos os que fizeram indicação. Eu não estou aqui em meu nome pessoal, embora aqui aparece meu nome, mas eu gostaria que lesse aqui no meu nome: maloca, galera, catadores, a patota da rua, LGBTQI+, presos, presas, mulheres trans. São esses grupos, negros, indígenas, quilombolas, todos aqueles que são odiados e perseguidos, eles é que estão aqui, é o nome deles, não é o meu nome. E hoje me perguntaram o que eu vou fazer com isso. Falei: eu vou pôr na carroça dos catadores e vou levar na maloca dos moradores de rua. É lá que eu quero que esteja o quanto antes, para que esse povo saiba e tenha força de que eles existem, de que eles têm direito de viver, que eles são pessoas, que eles são seres humanos. E a luta de um é a luta de todos. A luta dos direitos humanos é indivisível, é una, é a luta pelo direito das mulheres, dos negros, dos indígenas, dos quilombolas, dos sem terra, dos palestinos. É a luta de todos que são oprimidos, de todos que são desrespeitados. E o terceiro ponto, secretário, desculpe, mas por coerência ao nome de Dom Paulo Evaristo, talvez eu seja um pouco insolente. Até agora posso tirar meu boné, que me deu calor. Mas eu gostaria muito de que manter um prêmio na Prefeitura de São Paulo, com o nome de Dom Paulo Evaristo Arnes, seja compromisso. Que a GCM pare de bater nos moradores de rua. Que pare a repressão contra os moradores de rua. O que aconteceu na Cracolândia nesta semana é uma vergonha.
Isso não é jeito de tratar o povo da rua. Isso faz o nome de Dom Paulo tremer, junto com o nome da prefeitura. Não é possível que o Rapa continue tirando cobertas, barracas, comida, documentos, remédios dos moradores de rua. A nossa cidade está vivendo uma emergência, uma crise humanitária. Basta olhar o que é esse pátio do colégio, o que é essa ladeira General Carneiro, o que é todo esse centro de São Paulo, Santa Cecília, a Moca, o Brás, a Vila Leopoldina. É uma cidade onde há uma multidão de empobrecidos, uma multidão de pobres, reprimidos. A ditadura continua, é uma ditadura econômica, é a ditadura da especulação imobiliária, é a ditadura porofóbica que machuca os pobres, que joga os pobres na rua. Eu acredito e peço, secretário, que a Secretaria de Direitos Humanos, que é tão importante e que é dito que ela tem uma horizontalidade, que as outras secretarias, como a da Segurança Urbana, obedeça à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que não joguem bomba de gás nos moradores de rua e nos dependentes químicos, e que não jogue, que não dê tiro de bala de borracha, que a Secretaria das Subprefeituras pare com essa zeladoria urbana, que é num momento de crise, e no momento de crise humanitária, no momento de pandemia. Nós conversávamos antes, o próprio secretário municipal da Saúde, que também tem um grande mérito de ter aumentado os consultórios de rua, de que não é momento de reprimir a população de rua, não é momento de higienismo na cidade de São Paulo, não é momento de tratar os pobres como lixo, de jogá-los no lixo, de tirar as coisas deles. Secretária, eu estou velho, eu já apanhei da Polícia Militar, já apanhei da GCM, já levei choque taser, bala de borracha, bomba de gás. Eu tive já que parar na frente de carros da zeladoria urbana, de caminhões da prefeitura, para devolverem barracas, devolverem remédio, documentos, devolverem as coisas. Toda a luta que nós tivemos e que foi feita de maneira heróica contra a ditadura militar, essa luta continua na defesa dos presos, na defesa dos pobres, dos moradores de rua. Aonde está a comunidade LGBTQI+? Está na rua também. Onde está a comunidade negra? Está na rua também. Onde está a comunidade dos refugiados? Está na rua também. Então nós temos que ver a rua, é onde sobra tudo, está tudo jogado lá. Eu vejo, secretária, o povo com sede, com fome. Tem alguns equipamentos que foram postos no centro da cidade, mas procure saber onde é o Jardim Rincão, por exemplo, onde não chega nada. E eu vejo determinados horários que as pessoas não têm nem banheiro para ir, nem água potável, não tem um lugar decente para dormir. Aumenta o número de mulheres e de crianças na rua. Eu penso muito que, encerrando, desculpe falar tanta coisa, mas que em homenagem e na memória do nome santo e sacrossanto de Dom Paulo Evaristo Aires, um homem que deu a vida dele por amor. Eu fui uma das últimas pessoas que visitou Dom Paulo à noite, antes do seu falecimento. Eu beijei a cabeça de Dom Paulo e as mãos dele, e disse a ele: Dom Paulo, obrigado por tudo o que o senhor lutou pelos moradores de rua. No governo de São Paulo, quando o prefeito era o Paulo Maluf, prefeito indicado pela ditadura militar, Dom Paulo foi para debaixo do viaduto do Glicério exigir que se abrissem abrigos para acolher os que estavam com frio. Hoje nós exigimos que tenha moradia, que tenha o mais rápido possível locação social,
que não tenha mais grandes centros de acolhida, porque de centro de acolhida é só o nome, que tenha repúblicas, que a política em relação à população de rua não seja de tutela, mas seja de autonomia. O povo da rua é capaz de pensar, é capaz de se gerir, o povo da rua gosta de cozinhar, eles são capazes de fazer o seu próprio espaço. Nós temos os exemplos como da Ocupa, lá da Alcântara, e de tantas outras ocupações, que cesse na justiça os despejos e as reintegrações de posse, que as políticas da prefeitura sejam de respeito à autonomia. Uma esquizofrenia, e eu faço um apelo à futura, à nova fase da administração municipal, não dá para uma secretaria executar e para outra formular política. É preciso que haja uma integração mais eficaz e ações menos burocráticas, menos institucionalizadas, e apoio a iniciativas autônomas da população em situação de rua. Hoje, a verba que é destinada à população de rua daria para que todos vivessem autonomamente, sem a tutela de entidades, nem a tutela da prefeitura. Dom Paulo diria para nós hoje: coragem, não tenham medo de lutar. Secretária, concluindo, lhe agradecendo e pedindo desculpa de todas as falações de um velho que fica inconformado com algumas coisas, eu penso que a gente tem que, e eu tenho certeza, eu luto e eu vou perder em todas as lutas que eu vou e que eu estou presente. Eu não luto para ganhar, eu luto para ser fiel. Mesmo que eu perca tudo, e eu estou na minha vida acostumado a perder tudo, não me importa perder. Eu quero ser fiel até o fim, e eu quero lutar, como lutaram e lutam os zapatistas, como lutou Bartolomeu de las Casas, como lutou Zumbi, como lutou Antônio Conselheiro, irmã Dorothy Stang, Dom Paulo Evaristo, Dom Adriano Hipólito, Dom Angelelli da Argentina, como lutou Oscar Romero, santo da América Latina. Quero lutar até o fim, mesmo que nós perdermos, nós lutaremos, e mesmo que nos destruam, nós não morreremos, nós viveremos para sempre, até o fim, até a vitória final na história e na luta dos povos. É pesadinho isso. Ao povo da rua,